Ok, então começando o nosso papo aqui com a Maria de Lourdes. Tudo bom, Maria de Lourdes? Tudo bem, que prazer. Bom, vamos começar pelo começo. Tu é bagiense, nasceste em Bagé? Nasci em Bagé, lá para os lados do Passo do Pérez. Passo do Pérez. Isso, bem Pampa Gaúcho. E como é que era constituída a tua família? Tem muitos irmãos, era numerosa? Sim. Nós somos 8 filhos, 8 irmãos. Um faleceu, então agora somos 7 irmãos. E meu pai, Ovídio Araújo Nunes, e minha mãe, Julieta dos Santos Nunes, já falecidos. Mas eu convivo um pouco de longe com meus irmãos, porque eu tenho cinco irmãos em Porto Alegre, uma em São Gabriel e outra comigo aqui em Bagé. Sim. E como é que era o convívio de vocês na infância, assim? Como é que foi crescer no Passo do Pérez? Olha, nunca nos faltou nada, graças a Deus, porque pai e mãe sempre trabalharam muito. Lavoura... Eles trabalharam no campo? No campo, plantação, mas tudo assim para consumo. Era uma chácara que nós tínhamos. E também leite, tambo, que se dizia tambo de leite, de trazer, levantar 4 e pouco da madrugada, preparar o pai. Nós éramos poupados. Sim. Aí colocava o leite nos tarros, trazia para a cidade, distribuía. A gente sempre participando disso. Depois chegava com aquele prazer de trazer o pãozinho novo para tomar um café. A minha mãe fazendo o almoço e também trabalhando com doces e bolinhos para levar nas carreiras, porque meu pai também tinha um cavalo, que nós chamávamos de a relíquia, que corria em cancha reta. Nas pencas. Depois, nas pencas. Depois fomos para correr no Prado, né, que chamávamos, na Rural. Então, um convívio assim bonito. E depois a gente tinha dificuldade também de estudo. Começamos a estudar no grupo. Ali, o primeiro grupo onde eu comecei, assim, eu ia de carroça, ficava ali. Depois já vim um pouquinho mais para a cidade, para estudar no Silveira Martins. A tua família, teus pais, eles sempre moraram no campo? Sempre fora. Eles vieram para a cidade ocasionalmente? Não, depois, há muitos anos, meu pai ainda morou na cidade. Meu pai e minha mãe, claro. Sim. Antigamente, o rádio era, digamos assim, era o centro das atenções em casa, né? Deixa eu contar do rádio, esse encanto que é esse meio de comunicação, não desfazendo nenhum dos outros meios. Nós tínhamos uma aerodínamo, carregava com vento, carregava a bateria. Sim. Aí nós escutávamos o rádio. Então era um prazer a gente se reunir para escutar o rádio, dependendo deste vento para carregar a bateria. Então hoje, quando a gente vê essa tecnologia avançada, uma coisa maravilhosa, um som limpo, e agora também as rádios, além da AM, já migrando assim, para o FM. Então, essas pessoas lá de fora, talvez com um pouquinho de dificuldade, mas com a família já bem atualizada, tendo todos esses meios que facilitam a comunicação e o convívio, sim, é bem mais fácil. É verdade, porque o rádio, ele era, digamos assim, era a união familiar. Não tinha celular, nem pensar, né? Luz, nós tínhamos porque carregava, né? Com o vento, a aerodinâmica carregava, tínhamos luz. Mas era o lampião, era a vela, não é? Então, o rádio era aquele meio que nos reunia, né? Que prazer dava de ouvir. Então, a gente sempre foi apaixonado por rádio. Teixeirinha, Gildo de Freitas, essa turma toda maravilhosa. A gente aprendia os cantos, as músicas. E as notícias. E notícia, né? Radionovela. Notícias, as novelas. Tu te lembra, por exemplo, de frequentar, por exemplo, os auditórios das rádios em Bagé, alguma coisa assim? Conversando com uma das minhas irmãs, ela foi rainha, até conversar depois com a família Galo, ela foi rainha de auditório da nossa radiodifusora. E eu não tive muito tempo de conversar para saber os detalhes, que ano foi isso, mas eu ainda quero investigar. Rainha do auditório. Olha, mas era uma coisa maravilhosa. Tínhamos auditório, né? Sim, a Rádio Delta ali embaixo tem uma farmácia, sim, né? A Rádio Cultura também, que foi a primeira rádio, né? Sim, os auditórios, os programas de palco, dali surgiam os talentos, né? Sim. Eu queria que tu me falasse um pouco sobre a Lígia Brinhol. Quem foi e qual foi o papel dela na tua vida? Que bom tu tocar na Lígia Brinhol. Essa família toda, parente pelo lado da minha mãe, Brinhol.
A Lígia foi também uma maravilhosa na comunicação, lá na Rádio Clube. Tinha aquele programa que ainda continua hoje, Manhã do Homem e da Mulher. Não? Sim. E ela tinha um programa de meditação nos finais de tarde. E muitas vezes ela me convidava para ir. Eu ia com prazer, porque sempre fomos muito amigas. Sim. Mas tu já... Tu já imaginava, de repente, atuar nessa área? Ou era uma coisa mais Não, eu ia porque também... paixão, o envolvimento contato mesmo? do colégio, que depois do estudo, Silveira Martins, Colégio Franciscano Espírito Santo, sempre envolvida com a educação física, que foi a minha formação, pós-graduada em vôlei, basquete e tal. Mas eu trabalhava muito com o público. Olimpíadas, celebrações no Colégio Franciscano Espírito Santo. Sim, eu ia te perguntar, porque ano passado, acho que foi, Ano passado, 2017, 2018. Isso fez 50 anos do curso das normalistas, né? Isso, fizemos uma festa lá na capela, depois fomos lá para o restaurante, festejamos 50 anos, já estamos indo para 51, porque em setembro foi a nossa formatura. Foi gratificante as colegas virem, tem gente que mora no Rio de Janeiro, que é filha do professor Contreiras, a Corinha, tem gente que mora em Chicago, a Helena Caran, tem gente que mora em Dom Pedrito, Santa Catarina, e vários lugares, e a gente conseguiu reunir 22 colegas. Foi uma festa, e daí que até já fica uma fala boa assim, para as pessoas, renovar a amizade. Não tem coisa melhor do que a gente se encontrar, fazer memória, como vocês, esse programa, né? Fazer a memória, trazer aquelas lembranças que nos fazem bem e que também muitas nos deixam assim meio tristes, mas é bom ficar com aquela coisa boa da amizade, da educação, do convívio. E tu sabe que... Sim, porque tem certos laços que parecem perdidos com o tempo, mas que esses encontros repente, proporcionam a gente estuda, se forma, uma renovação. E depois cada um vai para o seu lado, né? Faz a sua vida, seus filhos, e aí de repente a gente se reúne, 50 anos de magistério, trabalhando, já aposentadas e tal, fazendo a sua família, construindo, e de repente a gente renova, e o que a gente faz? A gente marca encontros. E nós já temos feito encontros belíssimos, não com todo o grupo. Aí, de repente, umas colegas vão a Porto Alegre, se reúnem com as colegas de Porto Alegre e aquelas cidades vizinhas. Aí, de repente, vem aqui. Agora nós estamos programando para este ano, 51 anos, em setembro, um novo encontro grande. Mas a gente tem essas... E através também da internet. A rede social facilita o contato, né? Ih, meu Deus. Até serenatas a gente programa. Temos um grupo ótimo em Bagé, até um abraço para eles, Serenata do Emaús, que estão se programando para viagens, e eles fazem a serenata e a gente, antes das gurias viajarem, a Corinha e a Helena Caran, que cada um ia para um lugar, a gente fez uma serenata lá, para lembrar essa beleza da música na vida da gente. Muito legal. Antes de falar da tua atuação na comunicação, vou perguntar da educação, né? Quanto tempo tu atuou, quanto tempo tu deu aula? Eu vou te pedir um espaço nessa pergunta para eu falar também da minha família. A gente falou do pai, da mãe e dos irmãos. Sim. Quero falar da minha família atual. Né? Nós temos o Diogo Lomar, meu marido. Sim. Nós temos a Márcia, que casou com o Rafael e que nos deu uma neta chamada Rafaela. Então, essa é a nossa família atual. E eu sempre digo que na minha família atual, eu também tive outra família um tempo atrás, que agora não veio o caso, porque muita gente já conhece, não vou fazer tanta memória, mas a gente sempre agradece as pessoas que conviveram com a gente e pessoas que permanecem convivendo, mas é muito bom falar em família. Quando a gente tem uma neta com 3 anos, que é luz, cada avó pensa assim, eu tenho certeza, e nós que estamos, eu sei, nós estamos hoje nesse mês de maio, um mês maravilhoso, que eu fui convidada para essa entrevista, e eu fiquei feliz pela data. Mães, Nossa Senhora Auxiliadora, o mês de maio tudo a ver, né? Sim. Tantos meses importantes durante o ano que para cada pessoa tem um significado, mas o maio é especial. Então, lembrando que cada mãe, cada avó, cada sogra, né, tem a beleza de convívio com netos e netas. Porque o filho torna a vida mais séria, mas o neto relaxa a vida, né? E depois, quando aquele tempo que a gente teve os filhos, a gente trabalhava muito. Quando a gente tem os netos, a gente já tem um tempinho, a gente continua trabalhando, graças a Deus, mas a gente tem um tempinho para conviver um pouquinho com aquela criança de 3 anos, 2 anos, 4. E aí renova a energia da gente, né?
Mas agora voltando à tua Voltando à tua pergunta, pergunta. não vamos deixar, porque senão depois... Tempo de educação. Silveira Martins, primário, naquela época, colega do Dr. Gilberto, que é meu médico, foi meu colega, o Gedeon Pereira. Gilberto Gomes. Sim, nós estudamos na mesma sala. Eu sempre brinco com ele, que temos mais ou menos a idade perto. O Gedeon Pereira também, a Ana Teresa Rossel, o nosso lindo Paulo Sérgio Brasil, que faleceu. Então, claro que tem pessoas que a gente lembra, colegas que já se foram, mas a gente tem o prazer de encontrar ainda colegas que a gente estudou lá no primário. Então, o primário no Silveira, o encanto da escola, tem muito a te falar disso. Sim. Depois vim para o Espírito Santo, aquela escola maravilhosa, enorme, ali eu fiz admissão ao ginásio. Comecei a primeira série ginasial, que a minha mãe, meu pai, principalmente a mãe, conseguiu bolsa de estudos com o reverendo Guedes. Estudei no Espírito Santo, todo o ginásio, toda a escola normal. Ao me formar, eu já estava com uma turma, e aí eu continuei... O normal era mais ou menos o ensino médio, né? Ensino médio, isso mesmo. Aqueles 3 anos depois do ginásio, nós tínhamos até a 4ª série ginasial. Olha a diferença do tempo, né? Olha o tempo. Depois nós temos 3 anos de ensino médio, que para nós foi escola normal. Dali eu continuei já com a minha turminha de 2º ano primário. Fiquei trabalhando no Espírito Santo 19 anos. Séries até iniciais. Hoje. Não, aí já fui para a 6ª série, 7ª série, 8ª, educação física, muitos segmentos ali dentro. Sim. E também cuidando aquele ginásio, nós construímos o ginásio, cada pessoa que está me ouvindo sabe, os meus colegas, pais, construímos com festa junina, com muito trabalho, com apresentação maravilhosa na inauguração. Temos memórias lindas desse tempo de Espírito Santo. Bom, então aí eu fiquei 19 anos já com várias atividades. Depois fiz, nesse meio tempo, um concurso para o Estado. Aí eu fui trabalhar no Estado, a minha primeira escola, Risoleta de Quadros, município lá de São Sebastião. Lá começou a minha vida no Estado. Mas eu não podia deixar Espírito Santo. Mas aí eu fui diminuindo. A carga horária ficou pesada. São Sebastião, interior de Dom Pedrito? Sim, Dom Pedro. Nós as minhas... Bom, aí tem outra parte. Voleibol. As minhas colegas correndo, fazendo condicionamento físico, e eu com a minha bolsa, pegando ônibus para trabalhar no Risoleta de Quadros. Eu era reserva de um time de voleibol, que tenho o prazer de falar isso, e sempre digo para minhas atletas que participar de uma equipe não é só estar na quadra, é também fazer parte de um banco. Sim. Porque o reserva tem condições de substituir quando alguém não pode estar na quadra. Então, eu ia para São Sebastião, meio chorosa, como eu sou muito sensível e tal, mas tinha prazer de fazer parte da equipe. O grupo. Que tínhamos o professor técnico William, tínhamos o Tidão, meu Deus, o Tidão Martins, um abraço. Quantas pessoas maravilhosas, Doglia, que nos levava de Kombi para essas viagens. Então, essa coisa bonita do vôlei que continuamos até hoje. Mas voltando lá, então esses 19 anos de Espírito Santo, mais o Estado, Risoleta de Quadros, depois vim para o Monsenhor, pegado à Catedral. Sim. Ali eu fiz a minha primeira equipe de voleibol masculina. Depois de trabalhar no Monsenhor, fui para o Silveira, voltei para a minha escola de origem. Isso anos 70, anos 80, te lembra? Olha, eu terminei, em 82 nasceu a minha filha, eu estava já no Silveira, 89, né, porque eu me aposentei em 92 no Estado. Então, Monsenhor, Silveira, retornando como professor de Educação Física, coordenando o ensino religioso e muitas atividades, muitas, graças a Deus. Ainda hoje nós temos colegas que a gente trabalha junto e também depois eu dizia, o dia que eu me aposentar eu seria uma catequista, porque eu sou católica. Sim. Eu vou trabalhar com meus catequizandos. Fiquei mais de 15 anos como catequista. Aí depois parei um pouquinho com a catequese, me despedi dos meus catequizandos, que tem muitos lindos na cidade e fora. Eu fiquei só na parte da liturgia da paróquia. Então, mas eu ia te perguntar como é que tinha sido esse processo, mas foi gradual, né? Tu te tornou a voz das procissões, tu é uma pessoa que ficou conhecida no meio católico. Isso, porque a gente atua engajada, e agora mesmo o Papa, né, no ano do laicato, que esse ano é o ano do leigo, sal da terra e luz do mundo, para que a gente seja realmente
essa força entre as pessoas, né? Entre os jovens, as crianças. Então, nós continuamos na nossa paróquia auxiliadora, né? Com o nosso bispo Dom Gílio, em toda a diocese, e a gente atua fora da paróquia, atuamos também na Romaria de Nossa Senhora Conquistadora, né? No santuário, e atuamos em algumas procissões para dar uma mão, para ajudar. E agora vem, 24 de maio, é o dia da procissão, aí é procissão Nossa Senhora Auxiliadora. Sai da Auxiliadora, entra para a Avenida 7, vamos até a Câmara e lá retornamos pela Marechal Floriano para receber a bênção na frente da Auxiliadora. E começa uma novena no dia 15, que vai até 23 e a festa 24. Certo. Mas isso aí nós vamos estar divulgando no nosso programa Qualidade de Vida, que agora eu sei que tu vai me perguntar. Eu estou conversando aqui com a Maria de Lourdes Coman e a gente está bem pertinho aqui dos transmissores da RBS TV. E ano passado ela comemorou 40 anos de fundação. Como é que foi integrar o primeiro time de apresentadores de TV em Bagé? Primeiro antes, assim, tu lembra do processo da chegada da TV? Como é que foi? Me lembro, eu estava à frente de uma televisãozinha que eu tinha, e aí de repente, Canal 6, TV Bagé, aí eu fui convidada pelo meu lindo padrinho de casamento, o seu João Henrique Galo, sim, junto com a Araceli, junto com o Antoninho Ferreira, fomos fazer um teste na RBS, na TV Bagé, e fui aprovada. E o meu primeiro trabalho na RBS, que eu estou contando coisas que as pessoas já sabem, sim, né, Vinícius? Sim. Mas o meu primeiro trabalho foi baile do recreativo, um baile do recreativo de carnaval. E na época eu era viúva. Eu botei um vestidinho de alça. É de janeiro de 77, né? 77, isso aí, foi meu primeiro trabalho. Teve também baile do Havaí, a gente sempre trabalhando. Não eram câmeras tão pequenininhas, era uma mesa enorme, meus colegas lá em cima. Gente, esse foi meu primeiro... Daí começou Jornal do Almoço, junto com meus colegas, Claudirã, Vassionir, o Bolão, que eu não lembro agora o nome dele. José. Um abraço para todos eles. Diogo Madruga foi apresentador. Isso. Trabalhamos assim, ó, Jornal do Almoço, Jornal da Praia, Jornal Regional. Eu saía de casa e o meu pai era vivo e dizia, minha filha, não para ninguém, porque eu subia correndo, quer dizer, de carro, no morro, para entrar na segunda inserção da novela Gabriela, naquela época, né? Sim. Tudo ao vivo. Sim, mas sempre foi Bom, e o Jornal do Almoço eu fazia de abrigo, que hoje as gurias lá, as apresentadoras maravilhosas, caminham, andam. Sim. Nós era atrás da bancada, então eu tinha essa parte de cima arrumadinha, embaixo tênis e abrigo, porque eu saía dali e ia para o pátio da aula de educação física. Uhum. Então a minha vida sempre foi corrida. Sim, em 80 eu casei com o Dioglomar Colman. E aí a minha vida continuou correndo, mas aí dirigindo um pouco mais também para essa nova família. Porque o Dioglomar também sempre atuou nessa área, né? Quando eu saí da RBS, o Dioglomar ficou nessa parte comercial. E ele continua com eventos e tal. Sim. Esse trabalho. Bom, como a gente acabou de dizer, a TV era feita ao vivo, né? Era tudo meio na raça, assim. Tu te lembra de alguma passagem ou de alguma coisa assim muito desastrosa ou muito engraçada nessas aventuras ao vivo? Meus colegas devem lembrar até se eu contar isso, mosca às vezes aparecendo e a gente dirigindo ali, trabalhando, e às vezes também tinha um fato que o Claudirã também, a gente ria muito e depois parar de rir, ao vivo. São cenas assim, ó, que tem na memória belíssimas, se eu fosse parar para pensar em todas, mas coisas incríveis, pitorescas acontecendo, da gente chegar lá ligeirinho, o jornal estava pronto, sim, mas fora do jornal eu fazia programas. Eu tinha programa Encontro, eu tinha programa O 6 Recebe, de levar no carro móveis, acessórios
da ASM, que não era ASM, Eletromáquinas. Grande Araceli e a minha linda amiga Laís, que me ajudava a escolher, porque eu tinha que montar o cenário. Fazíamos programas enormes. Essa época já passou, né? Sim. Infelizmente. Temos os nossos colegas que fazem trabalho belíssimo. Agora mesmo, eu acho que foi nesse fim de semana que eu vi a Roberta, se não me engano, foi na Pousada do Sobrado, apresentando lá uma reportagem belíssima também, falando sobre churrasco. Então, pessoas que assumem o trabalho, né? Sim. Como vocês, né? Essa grande TV, câmara, que passa a mostrar para o mundo o que acontece em Bagé. Sim, sim, sim. A rede social hoje em dia nos coloca no mundo mesmo, né? Da RBS, esse trabalho belíssimo, eu parei de trabalhar em 83. Sim. A minha filha já tinha nascido, ela nasceu em 82, em 83 estava ficando pesado o trabalho. Sim, porque era a escola, o bebê, a TV. Mas graças a Deus, a gente parou com a televisão, mas ainda continuamos com o programa Saúde no 20, que a gente fez, eu acho que 1 ano de programas. Na TV. E Saúde no 20 era um programa que o Diogo organizava, não me lembro bem, mas eu tenho os programas aí em fita, imagina. Tem que digitalizar e... Tudo, muita coisa bonita guardada. E botar nas agora, redes. Um ano de programa que nós alugamos uma peça, ali onde era pop rock, ali numa das salas. E a gente gravava esse programa e eu vivo, não me lembro quantos dias passava. Não sei se era na NET. Sim, isso já. Já nos anos 90, já, final dos anos 90. Depois tu saiu da TV em 83. Isso. E o teu programa na rádio começou em 2005. Isso, 2005. Aí outra fase da minha vida. Minha filha fazendo faculdade, indo para Porto Alegre estudar, não é? E 2005. Aí eu fui para Delta FM. Comecei ali. Ali na Delta, muito bem acolhido, um trabalho belíssimo. Era aos domingos, o pessoal vinha de fora e escutava. Mas era um programa pequeno. Começava, se não me engano, às 6 da tarde ou 6h30. Era mais ou menos meia hora de programa. Mas eu nunca posso dizer meia hora, porque sempre me alongo um pouco. Sim, tá? E ele já tinha esse formato de entrevistas e tal? Sempre ao vivo. Nunca esqueço que teve um domingo que foi o Joab Muniz com a sua orquestra, claro, menos integrantes, mas mesmo assim eu tinha um perto de mim com clarinete, a bateria ali no corredor, o Joab... Porque o estúdio da Delta naquela época era pequeno, hoje é uma beleza de estúdio. Então, programas ao vivo, aos domingos à tarde. Trabalhei 5 anos na Delta. Saí da Delta, fiquei um pouco em casa, depois fui Vacionir. Vem, Maria de Luz, Vacionir. Rádio Cultura. Fiquei lá 3 anos. Aí fui convidada a retornar, não para a Delta, mas para a Rádio Difusora, que eu passava naquele estúdio da Rádio Difusora e dizia, que estúdio belíssimo, porque a Delta era pequena. Sim. E comecei, então, em 2013, num dia especial, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, de 2013. Estou completando já em outubro 5 anos de Rádio Difusora. Então já são de rádio 13 anos. Sim, quando surgiu a ideia de fazer um programa de rádio, tu tinha essa expectativa de permanecer tanto tempo no ar? Diz que sonhar é muito bom porque tem que sonhar para tornar realidade, né? Mas no momento que tu está trabalhando, às vezes a gente se pergunta, por que eu estou fazendo isso, né? Não sei se acontece contigo, com outras pessoas, mas por que eu poderia Acho que com todo mundo acontece em algum momento, né? Ficando na minha casa, com a minha família, não é? Mas quando eu chego no estúdio com tudo organizado, meus convidados dizendo sim, onde a tua linda também, Márcia Marinho, já participou conosco, com outros convidados, onde eu tenho entrevista, música ao vivo, notícias, às vezes até dá tempo de dar uma receita, um conselho, se é possível, sim, aquela fala amorosa, aquela música de qualidade. Não tem... Quando termina o programa, que todo mundo diz assim, que bom, ainda hoje falando com uma das patrocinadoras, me dizendo como foi bom o programa. E eu aproveito esse espaço para agradecer as pessoas que dizem sim, que vão conosco para o nosso estúdio da Rádio Difusora e os patrocinadores. Sim, nós precisamos de mais e temos que demais agradecer. Com eles, nós continuamos no ar, né? Sim, e porque realmente, como você está dizendo, o tipo de programa que tu faz não teria como fazer em outra mídia que não fosse no rádio, né? Não tem como tu ter participação, entrevista, daqui a pouco tu tocar uma música e dar um conselho.
É tudo misturado. Outras mídias não permitem isso, né? E o bom da qualidade de vida, que a gente continua com esse segmento desde que começamos, é a partilha. Os microfones estão ligados. Sim. No momento que estamos no ar, o convite é para todos nós participarmos. Então, agora... de repente, como agora há pouco tempo tivemos um programa, era cabeleireira, né, salão de beleza, o piano estúdio da Sheisa, com uma programação belíssima, e também músicos. O professor Roberto estava lá com a gente. Então, integrou o piano com a música clássica, levando um CD, a música ao vivo, tudo tinha a ver. Né? Essa partilha dos convidados. Ninguém fica assim, ó, só esperando uma pergunta. Não, a gente fica conversando como agora, vai partilhando. Bom, a gente está falando do programa Qualidade de Vida. Como é que tu determina as pautas para o programa? Tu ouve sugestões? Até vou te perguntar também do feedback, assim, como é que é o retorno das pessoas que ouvem o teu programa? Bom, hoje com as redes, né, as pessoas já colocam ali, eu vi o programa, e inclusive quem está lá avisa, olha, se tu acessares difusorabagé.com.br, tu vai estar nos vendo. Sim. Porque hoje com essa facilidade... É transmitido ao vivo. Programas ao vivo, com entrevistas, ligado. Então, nós estamos no ar para muita gente, seja perto ou longe. Olha a beleza da tecnologia, legal, né? Isso é muito... Esse lado é o bom. Que a gente não precise nunca lamentar o lado que a gente sabe que as pessoas... O mau uso da tecnologia, né? Tem um uso tão legal. Tão legal. E que aproxima, né? Então as pessoas comentam, olha, eu estava ouvindo, até as chamadas durante a semana, as pessoas ouvem e comentam. Aí eu ouvi. Isso aí é tão legal. A pauta. Como é que eu faço a pauta? Primeiro eu penso, quem eu vou convidar para o meu programa de sexta-feira? É sempre sexta-feira, 20 horas, já que nós estamos falando do qualidade de vida. Sexta-feira, 20 horas, nossa radiodifusora. Bom, a pauta, eu procuro entrar em contato com as pessoas para trazer, além da fala, que a gente sempre fala uma fala amorosa, de notícias. De repente, uma pessoa quer divulgar um acontecimento, um evento, aproveita a qualidade de vida, até já aproveito para dizer isso, me liguem, para a gente poder marcar esse programa. Aí, além da pessoa que vem para dar entrevista, eu já vejo músicos, né? Procuro trazer músicos, às vezes a banda não tão completa, e é tão bom porque tu fica conhecendo pessoas que tocam em muitos eventos à noite e tocam fora de Bagé. E eu aqui não posso deixar de falar do nosso grande amigo, sempre presente, Ivon Léo. Nos deixou agora há pouco, recentemente, né? Nos deixou há pouco e sempre dizia, Mardeiro Luz, estava sempre comigo. A gente programava já com antecedência alguns programas. Um abraço assim para toda a família, os amigos. Ele vai estar sempre com a gente. Ele e também Paulinho Isvael, outro que sempre estava. Maria Deus, eu vou. Então, me chama que eu vou. Isso nos alegra. É por isso que o programa está no ar, porque nós podemos contar com as pessoas. Isso é tão bom, né? De poder lembrar e agradecer. E a Delta tem audiência de fato, agora né? A difusora. A Delta e a difusora. Difusora, perdão. Sim, a audiência é enorme, porque agora a difusora com FM, né? O alcance aumentou, né? Tu passou... Quantas mulheres integravam a RBS além de ti na época? Bom, vamos dizer, eu não quero esquecer ninguém, mas a minha prima Maria Luísa Brinhol também teve uma participação inicial. A Regina Quadros, que há pouco se formou em Direito, maravilhosa, não é? Excelentes programas. Agora eu não fiz a lista, não Sim. Não, mas enfim, eu até não era, nem era... A Valéria Maciel. Belíssimo de cavalos, crioulos, e esse trabalho belíssimo que eles fazem. Eu ia te perguntar no sentido da participação feminina, né? Tu passou a integrar uma equipe de televisão numa época em que não se falava muito em a mulher ocupar espaços e a mulher trabalhar, a mulher ser independente. Isso. Nós tínhamos a Regina Quadro, que fazia o programa Variedades, e tínhamos também... eu levava minhas afilhadas que tocavam violão, que muitas estão em Bagé, grandes profissionais e umas estão fora, para abrilhantar a missa no Canal 6, no tempo do Fredolin Brauner. Olha como nós tínhamos programa. 6 da manhã, nós lá. Bom,
mas lembrando das mulheres, a Regina Quadros, a Josefina Pimentel trabalhou também, isso, na parte de histórias para as crianças, a tia Leda, olha que beleza. Eu sei que vou deixar muita gente fora, não lembro agora de todas. Sim, não, e pessoas que atuavam em diversos setores, né? De alguma forma confluíram para a televisão. A gente não fazia como hoje, por exemplo, a pessoa trabalha na TV, né? Nós trabalhávamos professora, com outros segmentos, e eu me lembro que o nosso executivo, o seu Marcos, gritava lá de Maria, tu tens que fazer tal programa, tens que receber o governador do estado que vem. E era aquela correria, né? Para ir, para falar com a diretora, me dar um espacinho para eu poder chegar e tal. Eu quero agradecer também, né, os diretores que sempre nos ajudaram, a gente sempre procurou atender. Nós gravávamos também, uma vez foi gravado o coral Os Bem-te-vis com a Gilda Colares. Os Bem-te-vis era Silveira Martins. Silveira Martins? Bem-te-vis era Silveira Martins, né? Os cantores de Silveira. Lá é que no Colégio São Pedro também era coral Os Bem-te-vis. Os pequenos cantores, coral Silveira Martins. No auditório da Escola Silveira Martins, com a Gilca regendo, naqueles degraus, fizemos grandes apresentações. Com a televisão também, nós fizemos uma apresentação belíssima da OSPA no Militão. Começa a vir a memória, né? Com Vassionir, outro, o Ernesto Lima. Poxa, olha meus colegas aí. Só lenda da comunicação, né, Bagé? Poxa, meu Deus, 1977, televisão e depois todo esse trabalho de comunicação, além da rádio, igreja, né, eventos, apresentação de debutantes. Quantas jovens debutantes a dona Juletinha Bandeira, um abraço, a gente começa a lembrar das pessoas, fica feliz. Quantos debuts, chá da debutante e o baile da debutante. Clube Comercial. Clube Comercial, recreativo também teve, baile de debutantes, eu me lembro bem. É encantador, gente, e os neurônios, a memória. Vinícius precisa trabalhar. A gente vai puxando e vai lembrando. Né? Atenção aí, fazer exercícios para trabalhar a memória. A gente não pode deixar esquecidos fatos importantes na vida da gente. E isso faz a vida andar. Isso faz com que a gente possa continuar construindo. Sim, a ideia desse programa, na verdade, é dar voz para a memória viva, lembrar, né? Isso. O que interessa é o que as pessoas viveram, né? Tu estava falando que tu ficou viúva muito cedo. Sim, eu fiquei viúva em 1970. Tu conheceu o Dioglomar já na TV? Sim, eu conheci o Dioglomar, e casamos em 80 e eu conheci o Dioglomar em 1977, por aí, com televisão, baile do Havaí e tal, me acompanhava. Aí me diziam, olha, aquele rapaz está te olhando. Mas eu era uma viúva, estava pensando em ser uma viúva, trabalhar, lecionar. E de repente, a vida, eu digo, é misteriosa. Não tem explicação. Chega um rapaz que dizia... Não vou falar o que ele dizia, mas que disse que ia casar com aquela menina que se apresentava ali na televisão. E a gente constrói uma relação bonita e a gente casa em 1980. E a nossa filha nasce em 1982. E em 2014 nasce a minha neta. Então, gente, olha a construção, a costura desse tempo. A vida tem caminhos misteriosos, então né? Vai ter muitos caminhos ainda, Vinícius. Amém. Bom, a gente já está falando em pioneirismo, né? Da toda a tua atuação profissional, ocupando espaços na TV, no rádio. Analisando a tua trajetória profissional e também a tua trajetória de vida, assim, qual é o teu sentimento com relação ao teu próprio caminho? Acho que o caminho tem que ser trilhado com coragem, né? Com esperança, com engajamento. Ter coragem de fazer as coisas. A gente tem medo, e o medo é natural e é bom que se tenha, porque senão a gente é capaz de enfrentar alguns fatos. Sim, a gente evoluiu, né, em função do medo. Mas a gente tem que acreditar, né? Acreditar e assumir. Quando a gente assume uma catequese, quando a gente assume uma liturgia numa igreja, às vezes a pessoa tem depressão, tem doença, por quê?
porque ou se acostumaram a viver sozinhas, sem buscar, não é? Às vezes aparece, né, as pessoas, mas também tem que procurar os amigos, né? Os profissionais. De repente, tu dá certo trabalhando com determinada pessoa que é do teu jeito de trabalho. Essa timidez que a gente tem, e a gente tem, eu acho que não é muito normal uma pessoa que não seja tímida, porque a gente trabalha a timidez, sim, né? Para a gente evoluir, para a gente aprender, para a gente cultivar amizades, chegar. Às vezes tu chega numa festa sozinha, tu é tímida quando tu chega, mas de repente tu já encontra alguém, tu já vai te relacionando, tu vai conversando, isso te faz bem. Então, eu sempre digo que tem que ter a simplicidade, a coragem, um pouco, muito estudo, né? Muito trabalho. Tu não te faz se tu não estudar. Alguém diz assim, mas já estudou, para que continuar? Sempre tu está estudando. Esse programa, por exemplo, me facilita, me organiza, me ajuda a continuar o estudo. Sim, até porque o trabalho de entrevistar e tal requer uma pesquisa, tem que estar preparado, alguém me né? dizia assim, Maria Dolores, como tu tem notícias no teu programa? E notícias importantes. Não dá para deixar, por exemplo, esse grupo belíssimo de voluntários, que a Márcia faz parte, junto com a Marta e outras pessoas, que levam para neonatal da Santa Casa tantas mil fraldas e tecidos. Gente, isso é solidariedade. Isso não dá para deixar de dizer no rádio. Isso é notícia que envolve vida. Sim. Então, retomando a minha pergunta, dá para... Tu sente orgulhosa da trajetória que tu trilhou? Olha, eu não sei se eu tenho muitas coisas ainda a fazer, mas é bom que a gente sempre pense que tem muito a fazer. Sim. A minha neta está com 3 anos, né? Tem muita coisa a acompanhar, a ajudar. A minha filha também como advogado, o meu genro como grande da informática, trabalhando, meu marido também trabalhando. A gente está engajado também com os amigos, né? A gente não é muito de passear, mas a gente convive. E o convívio em família é o recado que eu deixo, né? A beleza de conviver em família, um ajudando o outro. Mesquinhez, bobagens, né? Aquelas coisinhas que machucam. Deixa de lado, né? Isso não faz vida, né? Maria de Lourdes, enfim, parabéns pela tua trajetória. Muito obrigado por ter nos recebido aqui na tua casa. Que bom, né? Tu quer deixar alguma mensagem? Vir aqui. A mensagem que eu deixo é de agradecimento pelas oportunidades que a gente tem e também a gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem na vida. Não recuar. É desafio. A vida é desafiante. Eu sempre digo isso. Vai, te prepara. Como a gente, né? Esse tempo todo de vida. Eu estou com 71 anos. E não estou pensando assim, medo de morte. Nós nem falamos sobre isso. Mas a gente está vivendo e convivendo. A morte é natural, como esse conviver, né? Sim, é o ciclo, é o ciclo da vida, né? Mas é o prazer de estar aqui contigo, com toda a equipe, que puderam chegar aqui em casa. Tem até um chimarrãozinho, um cafezinho, sei lá, para a gente conviver um pouquinho mais. Mas eu quero agradecer o trabalho da TV Câmara, né, nesse trabalho desse programa Memória. Gente, não se vive sem memória. Não se vive só do passado. O passado nos ajuda a conviver aqui e nos preparar para lá, que é o futuro. É um prazer. Mas é importante a gente saber de onde veio, né? É muito importante. As raízes, lembrar pai e mãe, lembrar os irmãos, lembrar os amigos, lembrar as pessoas que nos ajudaram a evoluir. Isso é bom, né? Muito bem. Muito obrigado, Maria de Lourdes, mais uma vez. Esse foi o Guardados da Memória. Quem quiser conferir essas e outras produções, fica ligado nas nossas redes sociais e acompanhe através do Instagram e também do Facebook. Valeu!